Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá começando mais um episódio Exos. Meu nome é Paulo, eu quero ver isso o quanto antes, Leo Mil. E junto comigo aqui... Cad Bane. Não, é Humberto mesmo. E se você não sabe quem que é Cad Bane, você vai saber agora. Procurei. E com o nosso link ali, direto dos Estados Unidos, ali, junto com nossos amigos, nossos multi-amigos da vizinhança. É, né? multi-amigos mesmo. Aqui é o Vitor X, galera. Bem, gente, esse é um episódio que a gente traz notícias nerds para você conversar na sua roda nerd, levar para os bares, conversar com o pessoal que você quer quebrar um gelo, levar para o trabalho, né? Ser um cara mais interessante com essas notícias. Talvez fique um pouquinho chato, mas não é isso que a gente está discutindo. Não. Mas antes disso, Humberto, como é que funciona esse episódio nosso de notícias nerd? É o seguinte, pessoal, a gente traz um episódio mais curto com notícias que surgiram na última semana, coisas que a gente julga interessante, que serve de conteúdo para você mostrar que você é uma pessoa mais interessante do que esses aí que ficam mandando notícia besta no WhatsApp, no grupo da família. Quando você for sair com a menina pela primeira vez, você começa a falar dessas notícias com ela, que aí já serve vai de dar filtro. bom. Pode ser. serve Total filtro, total filtro. Se ela achar interessante, pô, legal. Se ela souber da notícia, mais legal. Agora, se ela achar ruim... Já tem um... Como é que fala nos Estados Unidos, Vitor? Um red flag? Red flag. Não, e se você... O Paulo fez isso, né, com a esposa, a atual esposa dele, quando ele conheceu ela, levou pra fazer uma sessão nerd, deu certo e casou. Pelo contrário, sabe como é que foi? A gente foi pro ela cinema. Que levou. A gente foi pro cinema, combinou em cinema, a gente não falou qual filme. Chegando lá, tinha um monte de filme de casalzinho, comédia romântica, e tava passando aquele Quarteto Fantástico, que tem lá o ator do Capitão América, né? Uhum. Ela falou, vamos ver Quarteto Fantástico. Isso é uma menina de valor. Aí foi. Mas é isso que eu ia falar. Assim, essa estratégia também funciona muito para mulheres, porque tem muito caboclo idiota que fica só conversando de academia, né? Porque a gente não tem nada contra a cara que faz academia, né? A gente não tem nada. Ainda bem, né? Só contra quem faz crossfit, né, Vitor? Não tem contra, cara, mas eu não faço crossfit. Crossfit eu só não gosto, você fica insistindo que eu sou crossfiteiro, entendeu? Não, meu cara, eu falo isso com eu acho até legal. Eu só tenho crossfit, eu vou fazer um momento aqui, educador físico. Crossfit não é uma atividade para iniciantes, é uma atividade para atletas. Entendeu? O que eu não gosto é da metodologia, algumas coisas assim, tudo. Mas eu acho bacana o que os atletas de CrossFit, de ponta, fazem, né? Mas não é uma atividade que eu recomendo para iniciante. Eu tenho uma dica muito importante. O cara que tá formando em fisioterapia, abre seu consultório perto de uma academia de CrossFit. Que ali, principalmente se você estiver especializado em joelho, quadril, ombro também, história da idade. Então vamos lá, vamos embora. Então assim, para fechar, a gente não combina... a gente não fala antes qual que é a notícia que cada um vai trazer. Então, por enquanto, a gente... E a ideia é cada um trazer trazer uma só. Tem gente que já tá até trazendo reserva, porque a chance de dar errado é boa. Estratégia. Eu só trouxe uma e eu postei todas as fichas nela, cara. Então, por favor, comece com a sua, Humberto. Vamos lá. Essa semana saiu um trailer de Star Wars. Aí sai na Disney Plus, sai no Star Wars Brasil, sai um monte de mídia, né? Você pode procurar no YouTube, da próxima série animada Star Wars, que vai sair dia 4 de maio aqui no Brasil, que são Histórias do Submundo. Vão ser 6 episódios focados em 2 vilões. O Cad Bane, que eu falei que eu era ele, né, que é um caçador de recompensas, rapidamente, tá? Que ele aparece primeiro nas animações de Star Wars já, e aí ele aparece a primeira vez no livro de Boba Fett, que é onde ele morre. Isso já é um spoiler, se você não viu, problema seu. E agora vão explorar esse personagem, que é um caçador de recompensas, que substituiu o grande ícone do Boba Fett já para os fãs mais recentes de Star Wars. E a outra personagem que vai ter, provavelmente deve ser dividida 3 e 3, é a Saj Ventress, que ela aparece primeiro, ela é uma Sith, ela aparece primeiro no Clone Wars, daquele primeiro do Genndy Tartakovsky, que é o que faz o Laboratório de Dexter. Aí depois ela entra de vez no Clone Wars, que é a série de animação mais longeva. E ela já apareceu também em livro, como o par romântico do Quinlan Moss, que o
filho do Vitor já fantasiou disso. E ela tem. E aí ela já tem uma história já mais bem explorada. E agora eles vão tratar uma outra fase dela, da vida, que, pelo que parece, depois das Guerras Clônicas. Que ela já não tá de cabeça raspada, ela já tá com cabelo. Então, talvez tenhamos personagens interessantes aí que já apareceram em outras mídias, tipo revistinha e livro, tá? Então, essas sequências de séries de Star Wars estão vindo junto com... Tales of the... que aí aqui é como histórias, né? Tem as histórias do Jedi, as histórias do Sith, que são séries muito bacanas, que estão corrigindo os problemas canônicos de Star Wars, né? Que faz uma coisa que depois o outro quebra o canônico. Então, ela tem feito boas costuras. Então, tem sido uma sequência de coisas canônicas, tirando aquele que foi Visions, que não é canônico, ele é totalmente Legends, é totalmente à parte, mas essa sequência de Tales of the, ou histórias de... tem sido boas referências de costura e são episódios curtos, são episódios bem feitos, de histórias boas, viu? Vale a pena. Eu estou ansioso pela estreia. Legal. Eu gosto dessa ideia de ver o lado do vilão, né? Contar aquela história do vilão. Assim, a única coisa que eu fico muito preocupado é dar um anti-heroísmo pro vilão e não ser só o cara, né? Então, isso eu tenho uma preocupação muito grande, assim, por tornar o cara, assim, lógico que quando você vai contar a história de um vilão, você acaba dando humanizada, né? Você acaba amenizando. A Sage Ventress, ela já passou por isso. Né? Então, ela já passou por isso, porque ela era uma Sith e depois ela é abandonada pelo Conde Dooku, então tem toda ele morre, ela começa a ser perseguida. Esse é o melhor nome, né? No Brasil eles trazem como Dukan. Mas é Dooku mesmo. É Dooku. Ele é o Sith Dooku. É o brasileiro que trabalha na Lucasfilmes lá. Pra mim é Dukan, não vou falar não. É a Amígdala e Dooku e o Panaca. Esses estão lá. É muito bom. É muito bom. Então assim, ela já passou por esse momento em que ela questiona o papel dela, então ela fica totalmente sem um alinhamento, um pouco o que acontece com a Ahsoka, né? Que a Ahsoka continua sendo heroína, ela não, ela tem... e ela é da mesma raça do Darth Maul, ela é uma bruxa de Dathomir, né? Ela veio daquela isso já foi abordado já nas séries. Então, assim, ela é uma personagem que já tem mais profundidade. Então, assim, e se eles explorarem isso, não vai fazer diferença, faz parte da história. O Cad Bane, não. Ele é vilão, ele é um caçador de recompensa, e ele é o que todos os fãs projetaram que o Boba Fett seria, e depois veio essa série da Disney lá de Boba Fett, quebrou esse troço todo, destruiu o personagem. Aí que foi ruim. Colocaram o ator, né? O ator é o mesmo, mas a história que é ruim, né? E ele mesmo acha ruim. Ele acha ruim, é verdade. E o seu, Vitor, sua notícia? Vamos lá, vamos ver se era o que você imaginava mesmo. Não. Uma pesquisa revela os personagens de ficção mais amados do mundo e os mais odiados também. No mês passado, no dia 20, a USP fez uma apresentação sobre uma pesquisa internacional que abrangeu mais de 218 países no mundo, com 2.500 pessoas entrevistadas em 5 continentes diferentes. E os personagens que foram considerados, né, mais votados como os mais amados do mundo, são Harry Potter, Homem-Aranha, Sherlock Holmes e Batman. Sherlock Holmes, cara, olha. Que legal. Sherlock Holmes e Batman. Uma coisa interessante algumas coisas interessantes, no Brasil, citaram a Capitu, do romance de Dom Casmurro, né, do romance Dom Casmurro de Machado de Assis, Batman, Mônica, do Maurício de Souza, Brás Cubas, do Memórias Póstumas de Brás Cubas, também, além de Harry Potter e Sherlock Holmes no Brasil também. Mostra que a literatura tá boa, né, cara? Pelo menos nessa pesquisa. Surpreendente. Outra coisa interessante também é o seguinte, no Japão, foi um lugar que só votou praticamente nas coisas da cultura deles, entendeu? E o que apareceu lá foi Naruto, Doraemon e... Doraemon, assim mesmo fala, Paulo? Você conhece? Uhum. E Detetive Conan. Tá vendo? O Conan tá até no Japão.
Só eu não sabia que era detetive. Essa fase da vida dele eu não Se linda, você não. ver qual que é o personagem, você não vai estar achando tão Assim, legal, é né? o Conan, O Conan escravo, o Conan rei, Conan não, pirata e o uma Conan cri- detetive. É quase uma criança, cara. É uma fase da vida dele, assim, esquecida. É a fase que ele tava rodando a roda. A roda da vida do Jequiti. Cara, mas Mas a pesquisa surpreendente. foram entrevistadas pessoas entre 10 e 92 anos, sexo masculino e feminino e não binário também, né? E a pesquisa, ela, apesar de ser um percentual pequeno em relação ao mundo, eles procuraram atingir todas as faixas, além das faixas etárias diferentes, sexo, é, é, posição socioeconômica das pessoas e tudo. E os mais odiados, eu não consegui achar a ordem, tá, gente? Eu falei esses aí como os mais adorados, mas eu não vi a ordem na pesquisa, eles não têm essa informação. Os mais odiados são a Dolores Umbridge, de Harry Potter, aquela que fica escrevendo, obrigando os meninos a escrever com a caneta que marca a mão deles lá. O Joffrey Baratheon, de Game of Thrones. O Voldemort, de Harry Potter, apareceu dois de Harry Potter. A Emma Bovary, do romance Madame Bovary, sei lá, de Gustave Flaubert. E o Coringa, que é o principal adversário do Batman. Então você vê aí, cara, que na cultura pop, os personagens de ficção, né? Então aí, ó, você tem Homem-Aranha e Batman nos primeiros, e você tem um Coringa no último lá, né? E aproveitando essa notícia, eu vou falar um pouquinho do Homem-Aranha japonês. O Homem-Aranha japonês, ele foi criado nos anos 70, né? Com a ideia da Marvel de expandir as suas propriedades intelectuais para outras mídias e outros países. Então, veio série televisiva, veio um monte de coisa. E eles venderam para a Toei Company, né? E os direitos de fazer o Homem-Aranha lá. E eles criaram um Homem-Aranha totalmente diferente, né? Do Peter Parker. É o Spider-Man, né? Não é o Spider-Man, Spider-Man. E ele tinha várias diferenças. Ele ganhou os poderes através de uma entidade alienígena chamada Gaia, pilotava um robô gigante, que é o Leopardon. E ele foi uma coisa nichada. Ele não apareceu no. Ele não passou no Ocidente de maneira oficial nas redes de televisão e tudo, né? Até muito recentemente não tinha isso aqui no Ocidente. E assim, mas foi um sucesso característico, característico não, foi um sucesso, né, localizado ali do Japão, né, foi bastante sucesso lá, mas não chegou a fazer sucesso no Ocidente. Mas o que aconteceu? Quando veio nos quadrinhos o Homem-Aranha, a série do Spider-Verse, né, Homem-Aranha, só que essa série é que deu a inspiração para a série do Homem-Aranha no Aranha-Verso, que virou animação, entendeu? Mas essa série é antiga, de 2014, e nessa série apareceu pela primeira vez nos quadrinhos o Spider-Man, com o Leopardon e tudo, junto com os aranhas de vários universos diferentes lá, para poder ajudar o Peter Parker a resolver os problemas dele lá. E aí, depois disso, ele virou um personagem recorrente nas séries do Aranha-Verso, né? E agora, em 2025, em junho, foi anunciado que eles não vão reformular, mas eles reformularam o traje do personagem completamente, o Leopardon também e tudo, fazendo ele mais parecido com a cultura Super Sentai, Ainda Hentai é bem, outra coisa, ainda desculpa. bem que não é hentai. Super Sentai e a estética Tokusatsu. Então ele tem uma É, Scarf agora, o, o olho dele é negro, para parecer mais com a identidade japonesa do o personagem. Entendeu? E Tokusatsu, modernizando, mas colocando ele mais com a identidade, né, regional de lá, Homem-Aranha japonês. o Mas por que eu tô falando isso? O Homem-Aranha, cara, o Batman é um personagem muito bacana também. Harry Potter é um personagem, não dá pra negar. Eu sei que o Humberto não gosta, mas fez uma geração, mais de uma geração inteira gostar de Não ler, é que eu não gosto. entendeu? Então, assim, é, independente de ser, da pessoa achar que é bom ou ruim e tudo, né? Sherlock Holmes, Sir Arthur Conan Doyle aí, né? Criou há mais de 100 anos já, não tem, Humberto? Cara, acho que. Eu acho que sim. já tá ele já é domínio público, então É Tem mais provavelmente. de domínio público a partir 70. de 50 anos, né, 70, Fazão? Então, 70. assim, então é isso que eu ia Mas, falar, mais de 50 anos ele tem. né, com Enquanto certeza. vocês pesquisem, só lembrar o que é Tokusatsu, né? Tokusatsu, ele é aquele live action de supergrupos, Isso. Então, os Changeman, Power Ranger é um Tokusatsu, ele foi baseado
uma franquia japonesa. Inclusive, o primeiro Power Rangers, ele só foi gravado as partes dos atores aqui. Todas aquelas questões de luta, tudo é do Japão, né? E Changeman, isso tudo é Tokusatsu. Tokusatsu, Jaspion, Giban. E Super Sentai, é o quê? O Super Sentai, ele é Não é hentai não, viu, Paulo? Super Você fica Sentai. pensando bobagem. Hentai, você começou com o hentai. Super Sentai é literalmente o quê? É dos supergrupos. Então ele é uma categoria do Tokusatsu, né? Então os supergrupos que são esses aí. Então o Power Ranger e o Changeman, o Jaspion, ele é o Tokusatsu, mas ele não é um Super Sentai. Tem só 138 anos. O Homem-Aranha japonês, ele apareceu na série em quadrinhos do Aranhaverso em 2014 por causa do sucesso desses não é animação, né? Dessas séries aqui nos Estados Unidos. Então por isso que ele foi incluído ali no Homem-Aranha no Aranhaverso. Ele, o Leopardon e tudo, entendeu? A primeira publicação, peraí, Vitor, a primeira publicação do Sherlock Holmes já tem 138 anos. Pois é. Pô, legal. Foi Agora 1800 agora não era 87. essa notícia que eu achei que você ia trazer. Eu achei que você ia trazer porque saiu definitivamente a data do novo filme do Aranhaverso, que é 4 de julho de 2026. Eu achei também que era isso. E também o título do novo filme do Homem-Aranha, do Tom Holland. Tom Holland. Que vai ser Homem-Aranha, Um Novo Dia. Que tá programado também pra 2026. Um novo dia pra voltar pra casa. Um novo dia. Mas não era, essa era a notícia que eu achei que você ia trazer. Eu também achei. Né? Não, mas aí porque eu falei esse negócio do Homem-Aranha japonês aí, porque, tipo assim, por que esses personagens são tão amados? Porque eles têm uma coisa diferenciada. E o Homem-Aranha, como a gente já falou aqui mais de uma vez, ele tem essa capacidade de fazer qualquer um se identificar com ele. Tanto pelos problemas normais que o Peter Parker tem, quanto por outras coisas, igual ele ter ser todo coberto, igual o Humberto falou quando a gente teve o programa especial do Homem-Aranha. Qualquer um podia estar debaixo da máscara ali, entendeu? Então, assim, só fazer um paralelozinho com isso daí. E ele é alavancador de venda de quadrinho. Botou ele no quadrinho, ele faz uma participação, ele alavanca as vendas do título. Mas deixa eu passar pra mim aqui. A minha, eu fiquei muito na dúvida se ela era realmente uma coisa muito nerd. Mas como envolve uma grande corporação chamada Disney, né? Eu falei, pô, tem a ver, né? Disney Você vai falar de Branca de Neve aqui. Você vai falar que você gostou da Branca de Neve e bater no seu quando a gente encontrar. Não, é uma coisa importante até porque a gente está programando uma viagem, inclusive, né? Pra lá, né? Que vai acontecer agora em abril, né? Que, na verdade, acabou-se de confirmar uma coisa que se vinha falando desde 2019, que é o Brasil finalmente terá um pavilhão no Epcot da Disney. Né? Que legal, não sabia dessa não. Acabou de sair, saiu essa semana, foi confirmado pela Disney, né? Então, assim, após esses anos de especulações, né, a Disney confirmou a construção do tão aguardado pavilhão do Brasil, né, que será uma verdadeira, que vai ter uma imersão da cultura brasileira, como acontece nos outros pavilhões, né? O projeto, ele tem um investimento... Vai ter imersão da cultura brasileira? Os caras vai ter ração lá dentro? Calma que tem polêmica, tem polêmica aqui. Tem polêmica. Girafa. Mas o projeto, ele tem um investimento de 171 milhões e trará experiências gastronômicas e atrações imersivas e muito mais. Gastronômicas é bom. Pois é polêmico. Eu vou deixar a gastronômica por último, que eu acho que é a mais polêmica de todas. Vai ter pessoa montada em leão? Não, mas deixa eu falar quais são as atrações. Então, assim, tá programado 2 atrações imersivas. Eu quero saber o seguinte, vai ter o Zé Carioca? Pois é, e isso não foi confirmado, mas se eles não tiver, então, se não tiver Zé Carioca, se não tiver, eu acho que é uma falha gigantesca, né? Porque a gente tem no Epcot, lá no pavilhão do México, a gente tinha uma atração dos 3 amigos que o Zeca Carioca tava lá, né? Mas era no pavilhão do México, né? Mas ele tava lá para entrar pela fronteira, atravessar a fronteira. Deve ser. Ele é de Valadares. Faz sentido. De governador Valadares. Não é o Zé, faz sentido. É o Zé Valadarense. Faz sentido. Não é o Zé Carioca, não. Faz sentido. Bem, mas quais são as duas? Você sabe por que tem esse monte de valadarense aqui nos Estados Unidos, Humberto? Vamos ver se a sua história bate com a minha. Me contaram, uma pessoa de Valadares, que mora aqui há
sei lá, 30 e tantos, 20 e tantos anos, quase 30. Ele falou que teve um americano que foi governador Valadares trabalhar com minas de pedras preciosas. E ele fez muito, uma amizade grande com um cara de Valadares, um brasileiro. Quando ele foi embora para os Estados Unidos, ele ofereceu para esse brasileiro ir para lá com ele para trabalhar, continuar trabalhando com ele lá. Aí ele falou assim: ah, tal, minha família. Não, traz sua família. E antigamente a questão de imigração era diferente, era um pouco mais fácil, né? Aí ele foi e levou esse cara e a família dele. Só que a família dele não foi só marido, mulher e filhos, né? Foi assim, eles levou uns primos, também um pessoal assim e tal. E aí, a partir disso, como esse pessoal começou a ganhar dinheiro lá, eles comunicando com os parentes, amigos que moravam no Brasil ainda, aí começou um monte de gente querer ir para lá, entendeu? Por isso que Governador Valadares é a cidade que mais exporta brasileiro para os Estados Unidos. É parecido com o que eu Por esse cara. Eu trabalhei uns anos lá em Valadares, então é parecido com a história. É um pouquinho diferente, mas é isso aí. As pedras vinham eu vou falar bem resumido aqui para não atrapalhar o Paulo. Vai as lá, pedras vinham de Teoflotone, mas segue. Mas então tá, então vamos aqui. São duas atrações imersivas que eles definiram, que uma vai ser a Amazon Rainforest Expedition, que é uma jornada pela floresta amazônica com folclore Brasil brasileiro. inteiro é a Amazônia, né? Não, mas assim, eles vão colocar o folclore brasileiro. Então deve ter curupira, né? Deve ter capora, deve ter lá o mula sem cabeça. Boitatá, Saci Pererê. Então, Cuca. Vai ter Anaconda. Vai ter... Pode ter. Vai ter um novo filme da Anaconda aí, vindo aí, né? Tem que ter a Cuca Jacaré. Ou então a Cuca Alessandra Negrini, né? Eu prefiro a Alessandra Negrini. Eu acho que essa não vai ter, não, mas tudo bem. A outra atração vai ser o Journey de Caruaru, né? Então, sim, vai ser uma viagem pelas tradições nordestinas com bonecos de barro. Então, esses bonecos de barro eles vão ser tipo animatrônicos, né? Então, assim, bem interessante, assim, focado. Então, vai ser na Amazônia, que eu acho que eles nunca iam deixar de falar da Amazonas, né? E legal é também pegar a cultura nordestina, bem interessante, né? Antes de eu chegar na parte que eu acho que é o mais polêmico pra mim, né? Eles vão ter uma infraestrutura bem legal, né? O camarote, ele vai ter um camarote exclusivo para ver os fogos do Epcot, né? Então, assim, hoje... Vai imitar uma favela. Pra quem não sabe, hoje tem um fogos lá, né? Tem um show no final, assim. Antes não tinha. Normalmente, os pavilhões, eles são patrocinados por alguma empresa, né? Então, assim, todos os pavilhões, né? E o do brasileiro, o patrocínio vai ser pela CricketBet Brasil e uma marca de cerveja premium que não foi divulgada. Né? Imagino então, qual. sim, vai ser essa experiência. Agora eu vou trazer para vocês, né? Antes disso, qual vai ser a localização? Vai ser entre o pavilhão da Alemanha e da Itália. Vai ser entre os dois ali. É mais ou menos ali nos Alpes. Mas é quase... Tá nos Alpes. Pra quem não sabe, Entre tem um Itália e Alemanha, tem os Alpes ali. Então porque assim, o que acontece? Os pavilhões, eles contornam um lago, né? Sim. Pela entrada, e você tem assim, uma abertura primeiro ao México e o último é o Canadá, que são os países que fazem fronteira com os Estados Unidos, né? E aí vai contornando, né? Então ele tá mais ou menos um pouquinho antes do meio ali, né? Agora... O Paulo, não sei se você provavelmente já sabe, tem um passaporte que a gente compra lá de brinquedo no parque, e aí cada pavilhão que você visita, eles carimbam, como se você tivesse viajado ao redor do mundo, entendeu? Só que num dia fazer todos é cansativo. Eu fiz para meus meninos, mas os 2 últimos pavilhões eu saí correndo, porque faltava minutos para fechar o parque. Eu deixei isso para trás, corri com eles, né? Minha esposa ficou para trás. Aí foi lá no pavilhão, carimbava os passaportes dele. Aí corri pro outro, mas a gente nem viu da primeira vez os 2 últimos pavilhões. Você sabe que teve gente que carimbou o próprio passaporte, né? Eles tiveram problema. Trocou? Não, fizeram de propósito. Não, carimba meu passaporte. Carimbaram. E tiveram problema na alfândega, né? Adivinha por quê? O passaporte de verdade. A inteligência máxima, né? Então vamos para as polêmicas. A gastronomia. A gastronomia. Então vai ter um rodízio de pizza com sabores brasileiros. Deus me livre. Não é a maior polêmica. Um tabuleiro de acarajé direto da Bahia, ok, né? Da Tudo Bahia, certo. Bahia do Golfo do México. Vai ter uma baiana lá, vai estar vestida de baiana servindo acarajé. Beleza. Agora que veio o problema. Um quiosque de temaki misturando a culinária japonesa e brasileira. Tudo a ver, ué.
Eu fico imaginando que tem um pavilhão do Japão, né, cara? Não vai ter cérebro de macaco, cobra frita, não vai as ter, coisas não. que a gente vai come ter. aqui normalmente, não? É, a gente come essas coisas aqui. Churrasquinho de capivara, né? Olha só, eu acho que o pavilhão, a parte que você tem vista para os fogos, ela deveria ser igual uma favela. Os fogos deviam imitar tiroteio. Lá, assim, o cara chega, bala perdida. Seria bem imersivo, né? Bem imersivo. Bem imersivo. O cara, enquanto ele chega lá, ele é Na hora que você assaltado. falou imersivo, eu imaginei isso aí, ó. De repente, o cara lá, passa um arrastão, leva tudo, cara. Desce, rouba as coisas do cara, não devolve. Não Gente, devolve. vai ter muito meme, isso é fato. O né? cara chega na sacada, a sacada é uma favela. Aí tem os fogos anunciando que a droga chegou. Ou que a polícia Cara, chegou, né? Eu fico imaginando, tô falando que é polêmica, porque assim, um dos grandes, assim, brasileiro visita muito os parques, mas um outro público que visita muito são os japoneses. Aí fizeram os Imagina os caras entrando no pavilhão do Brasil Cara, e vendo mas a gente cara. tem uma comida Temaki brasileira. frito, cara. Não, mas a gente tem a comida brasileira aqui. Nós temos restaurantes de comida japonesa de que serve coisa deturpada da culinária total. japonesa, que é brasileiro. Então, de certa forma, não tá errado, não. Não tá. Mostra como a gente vai misturando as coisas. A né? gente tem prato. O nosso cachorro quente, Mas cachorro é quente isso mesmo, pizza é uma coisa italiana. A nossa é Entendeu? diferente. E a gente vai estar do lado da Itália. Não, e aí o lance é o seguinte, e a gente tem, a gente altera as coisas todas de acordo, que eu acho isso até interessante, assim, o brasileiro tem muito disso, assim, de incorporar as coisas e transformar ela no jeito dela. Né? Então, assim, a culinária japonesa nossa que no Japão não se come, né, que é toda aqui, é nosso. Se for mais básico, cachorro quente americano. Cachorro quente americano é pão, a salsicha... É muito ruim cachorro quente americano. E a mostarda. O brasileiro bota queijo, batata, milho... Às vezes nem tem salsicha. Às vezes tem salsicha. Põe purê Azeitona. no São Paulo, põe purê. Eu acho tem que um monte de coisa. Eu acho que isso é até interessante. Quando eu faço cachorro quente em casa, eu faço purê de batata. lá. Colocar também. Tudo errado. Então eu acho assim, eu acho que é válido. A gente incorpora. Eu queria ver ele fazer lá. Servir piqui. Nossa, piqui ia ser difícil, piqui, hein, olha cara? só. Não, podia fazer feijão tropeiro. Podia fazer galinhada. Torresmo. Podia fazer pirão. Rebentar com os gringos. Mas isso é difícil você vender no parque, né? É mais complicado. Pizza é fácil você levar, o sushi é fácil você levar. Piqui, tucupi com tacacá, chimarrão, arrebentar os caras tudo. Gariroba, ia dar ou gabiroba. Na galera. Gabiroba, Cara, o acarajé, dependendo do estômago do gringo ali, cara, se for do jeito que é no Brasil, com azeite dentro de tudo, cara, vai dar uns piriri bom ali no parque, velho. Você tá derrubando meu símbolo aqui da resistência. Vai ser melhor do que aquelas vídeos que a gente recebe de comida indiana. Que a maior parte nem é da Índia, mas tudo bem. Bem, gente, mas vamos recapitular aqui as notícias, né? O Humberto trouxe a estreia da série Star Wars, que chama Histórias do Submundo, que estreia dia 4 de maio na Disney Plus. Isso. O Vitor trouxe aqui a pesquisa que foi feita, né? Dos quem que são... A pesquisa de uma universidade da França junto com os Estados Unidos, mas ela foi divulgada aí no Brasil dia 20 do mês passado na Unicamp. Né, que foi dividida entre países também. USP, né, na USP, desculpa, na USP. Os resultados. Todas as duas são de São Paulo. E eu trouxe essa notícia que a gente vai ter um pavilhão dentro do Epcot. A gente vai ter uma ponta brasileira dentro desse parque que representa várias nacionalidades e tem essa questão um pouquinho mais gastronômica, cultural, né, de outros países. Nem tanto assim de brinquedos, né? Apesar que tem Guardiões da Galáxia lá, né? O Montanha-Russa, que é considerado a melhor toda, né? Pra atrair. Verdade. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa notícia. Espero que vocês levem para a roda de vocês essa notícia. Conversa aí e façam os filtros que a gente falou lá no começo, né? Acho muito importante. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Que a força esteja com vocês. Falou, galera. Um abraço. Até mais.